Como família em Cristo, nós sempre temos essa oportunidade de estar falando sobre o que Deus tem de tão precioso na nossa caminhada. Hoje eu quero estar trazendo para a igreja como que nós podemos estar evitando alguns sofrimentos da nossa família, algumas atitudes que nós temos que evitar para poder amenizar pelo menos um pouco os sofrimentos na nossa caminhada como família. Vamos continuar no livro de Gênesis, no capítulo 16, de 1 a 6, livro de Gênesis 16, onde a palavra de Deus vai nos mostrar o relacionamento e a vida de um casal, Sara e Abraão, um casal que inspira muito em atitudes boas e atitudes que nós temos que entender que devemos muitas vezes fugir. Atitudes muitas vezes que levou eles a falhar, porque talvez foram um pouco negligentes. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta e nos dá uma oportunidade melhor da gente viver. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 1, a palavra fala assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja a luz entre mim, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Mais uma vez, Pai, nós estamos aqui para prestar um culto de adoração a Ti, Senhor. Receba agora o nosso louvor. E agora, Pai, fale com cada um de nós através da Tua palavra. É a oração que eu faço em Teu nome. Amém. A família, o nosso lar, ele pode sofrer por várias causas naturais ou por algumas consequências e atitudes erradas que nós temos na nossa vida. Alguma causa natural seria o quê? Enfermidades, a morte de um familiar, um acidente, um roubo, ou algumas outras coisas que acontecem no dia a dia. Mas se todavia essa família estiver sofrendo e não for por alguma consequência natural como essa, muito provavelmente é devido a alguma atitude errada que tem causado esse sofrimento. Mas Deus, Ele quer fazer com que nós possamos evitar isso. E como nós devemos fazer ou buscar alguma forma para evitar o sofrimento do nosso lar? O texto ele mostra algumas atitudes que nós podemos ter na nossa vida que vão impedir da gente evitar esse sofrimento. Essas atitudes que nós vemos, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que no capítulo anterior, a gente vê Deus fazendo uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Deus ia abençoá-lo e ele teria um filho. Quando Deus promete para ele toda aquela terra, ele questiona: tá, tudo bem, mas para quem eu vou deixar tudo isso se eu não tenho filho? Aí Deus promete: você terá um filho. Aí Sara, preocupada com a promessa que Deus tinha feito para Abraão, e ainda não tinha sido realizado essa promessa, e ela sabia que ela não podia dar um filho,
porque ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos, o que ela fez? Eu vou dar uma ajuda para Deus. Então eu vou dar a minha serva para Abraão, ter relação com ela, e talvez através da minha serva eu possa gerar essa família. E isso aconteceu. Sara falou com Agar, e Agar teve relacionamento com Abraão e tiveram um filho chamado Ismael. Mas no decorrer de toda essa situação, quando Agar se sentiu grávida, ela começou a olhar com desprezo para Sarai, porque Sara não podia ter filho. Então ela olha e fala: tudo que você sempre sonhou, somente eu pude dar para teu esposo. Tudo que você sempre teve desejo, você pode ter Abraão como teu esposo, você pode ser dona de tudo, eu posso ser tua serva, mas esse privilégio de poder gerar uma família com teu esposo, você não teve. Muitas vezes as nossas atitudes levam a gente a ter consequências. Então Sarai, ela estava vivendo sob pressão. Qual era essa pressão na vida de Sara? Tanto Sara quanto Abraão, eles viviam numa pressão. A pressão de Sara era devido ao fato dela não poder ter filhos. Vivia num contexto onde a mulher foi gerada para ter filhos. A mulher não foi gerada para não ter filhos, porque ela precisava dar continuidade no crescimento da família. E Sara, como não podia ter filho, ela começou a sofrer. O texto no capítulo 2, do versículo 16 que nós lemos, ela começa a reclamar, ela começa a questionar devido ao fato de ela não poder ter esse filho. Aí ela diz: como tinha eu uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Então essa forma de sempre estar buscando um jeitinho, muitas vezes nos traz muitas consequências. Abraão também vivia sob uma pressão. O fato dele não conseguir ter um filho biológico, um herdeiro natural, causa um desgaste muito grande na vida dele. E ele fala para Deus, quando Deus prometeu para ele, ele fala para Deus, no capítulo 15, versículos 2 e 13, ele diz: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Ele começou a questionar Deus: será que vai ser Eliezer lá de Damasco? Vai ser meu herdeiro? Ou alguém que uma serva minha vai me dar? A promessa de Deus para Abraão era com a sua esposa. Deus preserva a unidade familiar. Deus preserva esse relacionamento de casal. Mas naquele momento eles acharam que a forma mais fácil de dar um jeitinho era fazer com que Agar pudesse dar um filho. E Agar, quando engravidou, então começou talvez se achar melhor do que Sara. E Sara ficou indignada e chega e começa a questionar Abraão: agora a tua serva me olha com desprezo. E Abraão, como uma pessoa muito escorregadia, ele chega e fala para ela: faça o que você quiser com ela, eu não tenho responsabilidade nenhuma, você que quis. Agora você fez o orgulho, vai cometer o caroço. Você que quis que eu fizesse, que eu tivesse um filho com ela, não foi a minha proposta, a proposta foi sua. E o que acontece com Agar? Agar vai embora. Agar vai embora, triste, porque grávida teve que sair da sua casa, ou da casa onde ela morava. E no momento na estrada ela para, chora. Na sequência do texto a gente vê e começa a falar. Aparece um anjo do
do Senhor e fala para ela: volte para a tua casa e seja submissa à tua senhora, porque Deus ouviu a tua oração e a tua descendência será muito grande sobre a terra. Aí veio uma promessa sobre a vida de Ismael também. A promessa, Deus abriu a promessa devido ao fato da fidelidade de Abraão com ele. Então nós temos que entender que muitas vezes na pressão nós tomamos algumas atitudes erradas. Amados, tentem não tomar posição em momentos de pressão. Quando você está pressionado, evite contra-atacar, evite tomar alguma atitude, alguma posição, quando você está vivendo na pressão, que é muito mais fácil você falhar. Quando a gente toma decisões, quando a gente para, reflete e descansa e vai tomar uma decisão, depois de refletir muito tempo, você consegue ter uma posição certa. Nós vemos a história do rei Saul é muito impressionante em coisas erradas que ele fez, né? Então, o rei Saul estava vivendo um momento complicado na sua vida, e ele queria uma resposta de Deus, se ele venceria a guerra ou não. E ele vai lá com seus filhos e oferece sacrifício no altar, onde quem poderia oferecer era somente Samuel, que era o sacerdote. Ele vai lá, ele oferece o sacrifício. Estava na pressão e quis fazer da forma dele. E o que a gente sabe, na consequência do texto, a gente vê que Deus o rejeitou. Não rejeitou o sacrifício, mas rejeitou ele como rei. Ele perdeu essa oportunidade, esse privilégio de ser rei. Ele era e perdeu, quando ele acabou tirando a própria vida. Consequências de viver no momento de pressão. Então, amados, não tome posição no momento de pressão. A segunda atitude é o desprezo. Evite desprezar as pessoas, mesmo que elas sejam insignificantes para você. Evite desprezar. Agar, ao perceber, o desprezo, ou como ela desprezava Sara por Sara não poder ter filho e ela podia ter, ela começou a gerar um inimigo na sua vida. Sara confiava em Agar, gostava de Agar, tanto que escolheu ela para talvez ajudar a formar a sua família. E o momento em que foi desprezada, tomou uma atitude radical. A pessoa que despreza a outra, ela se considera superior àquela pessoa. E a palavra de Deus nos orienta que os que se humilham serão exaltados. Deus nos ensinou a ser humilde, ser manso de coração. Mas quando a gente quer se tornar superior, nós acabamos desfalecendo. Nenhum ser humano é superior ao outro. Você pode ser uma pessoa muito culta e você pode conversar com uma pessoa muito simples, mas na sua simplicidade ele pode te ajudar em algumas missões. Eu sou superior a ele. Não. Em tudo nós precisamos entender que Deus capacita cada um da forma que ele quer. E nós temos que entender que todos nós somos formados do quê? De barro, ou seja, do pó da terra. Quando Deus criou o homem, ele fez todos iguais, pessoas para serem submissas. Mas o preconceito, de qualquer natureza, sexual, cor, raça, condição social, ou religião, ou condição intelectual, muitas vezes a gente usa como desprezo. Porque aquela pessoa é de uma cor diferente, então eu não gosto. E nós muitas vezes temos esse preconceito, e Deus condena isso. Deus condena o preconceito. Nós não devemos nos desesperar. Nós devemos entender que Deus está no convívio do nosso lar. Se Deus fez uma promessa para você, amado, espere. A hora de Deus ele vai te abençoar. A hora de Deus ele vai abençoar. E a gente vê no capítulo 17 que Deus
fala para Abraão. O legal é que Deus falava com Abraão face a face. Ele fala para Abraão e diz: Abraão, a promessa que eu fiz é para Sara. Mas como o Senhor, a minha esposa já tem 90 anos e eu já tenho 100, como que ela vai dar a luz? E quando Ismael tinha 13 anos de idade, Deus honrou a promessa que ele tinha feito para Abraão e para Sara. Ela deu a luz a um filho. Então nós temos que entender que nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida é soberano. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Mas muitas vezes nós não queremos assumir a culpa que nos cabe. Nós queremos jogar a culpa para outro. E o grande problema que Abraão arrumou na vida dele foi, sem razão alguma, Sara se colocou ou culpou a Abraão da sua infidelidade. Agora já não era mais ela que tinha falado para ele: olha, eu vou arrumar a serva para que ela possa dar um filho. A culpa foi tua. Você foi culpado de ter se deitado com ela. Quantas vezes existe essa infidelidade doméstica nos nossos lares? Na vida de Abraão, nós vimos que essa infidelidade trouxe e arruinou a vida dele. Nós vemos lá também no início da criação, em Adão e Eva, no capítulo 13 de Gênesis, quando Deus fala, e Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual a proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa nunca é minha. Ah, Senhor, a mulher que me desse, então a culpa não foi de Adão, a culpa foi de Deus. Por que me deu uma mulher? Eu estava triste, mas estava bem. Agora me deu uma mulher, ela fez com que eu pecasse. Aí Deus questiona a Eva: não, Senhor, por que você criou os animais? A cobra que me induziu a pecar. Parece que vocês já ouviram falar isso, né? Ou não acontece na nossa casa, com os nossos filhos, entre casais. Muitas vezes nós ficamos jogando para o outro: não, mas foi você que fez. Mas nós não queremos assumir a culpa do quê? Como Adão. Eu vejo Adão como sacerdote. Deus tinha dado o legado para ele de dominar sobre todas as coisas, até sobre a esposa dele, era o poder para dominar. Então quando ela veio e ofereceu a fruta para ele, qual era a função dele? Não, eu não vou comer, porque Deus disse que não era para comer esse fruto. Mas ela tinha comido e nada aconteceu. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, aí eu aproveito o gancho e entro, Aí eu tenho uma desculpa: ah, mas foi fulano que me induziu, fulano que fez que eu pecasse. A desculpa, muitas vezes nós não queremos assumir a nossa culpa. Então aqui ela colocou: foi você. A culpa foi somente da sua infidelidade. Agora ela tem um filho e eu estou aqui, chorando, triste, porque ela está zombando de mim. Enquanto nós não aprendemos a assumir a parte da nossa culpa que nos cabe em nossos relacionamentos, nos nossos conflitos familiares, nós vamos ter sofrimento na nossa caminhada. Eu tenho que assumir a minha parte. Tem um ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. Não é quando os dois não querem, mas basta um não querer. Se você não quer, você vai evitar muita coisa na tua caminhada. Mas nós não queremos muitas vezes assumir a culpa. A quarta atitude que nós temos que ter: nós não podemos ser omissos. Nós temos que responder a qualquer tempo. Lavar as mãos, tirar o corpo fora. Nós não podemos fazer isso. Abraão, ele se mostrou muito maleável nessa área.
servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12:47. Deus fala que para quem lhe dá a responsabilidade vai ser cobrado. Então nós não podemos ser omissos. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Nós não podemos querer fugir. Nós vemos o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi perante Pilatos, o que Pilatos fez? Olha, mande ele lá para o rei. Ele não é daqui, nós não podemos julgá-lo. Aí, volta para Israel, não, volta para lá. Vocês que prenderam, vocês que resolvam o problema. Aí Pilatos fala o quê? Gente, eu não achei culpa nenhuma nesse homem. O que vocês querem fazer? Querem crucificar ele ou Barrabás? Eu lavo minhas mãos. Quantas atitudes? No domingo passado eu falei sobre a gente manter a distância de alguns familiares para intervir no momento necessário. Mas muitas vezes nós ficamos omissos e não queremos intervir. Eu não vou me meter no problema do outro. Deus nos orienta que como família nós não podemos ser omissos. E o que Abraão fez? Falou para Sara: olha, ela é tua serva, faça o que você bem entender com ela. Você me deu ela, agora se vire, né? Aí a Sara fala para ele: então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que veio sofrendo. A culpa de ofensa que Agar está trazendo para mim é sua, Abraão, não é minha. A culpa que veio sofrendo, coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Ela está em tuas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Ele podia ter tomado uma posição aqui. Ele, como sacerdote da casa, ele devia ter tomado uma posição, mas ele preferiu fugir. Agora, olha, vai dar continuidade aí à minha família. Agora você faça o que quiser. Se quiser mandar embora, se quiser mantê-la, faça o que você entender. Quantas vezes a nossa esposa ou esposo vem pedir uma posição nossa? O que você acha disso, tudo que está acontecendo? Eu não sei, faça o jeito que você quiser. Um filho vem perguntar: pai, eu posso sair? Vai perguntar para tua mãe, ou vice-versa. Vai perguntar para o teu pai, vai pedir para ele. Por quê? Se chegar a acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, você deixou sair. O filho, você deixou sair. Nós, como casais, temos que entender que temos que estar juntos. A palavra de Deus fala que nos tornamos uma só pessoa. E Sarai e Abrão estavam tendo esse desconforto. O que você achar melhor, faça. Faça que depois eu assino embaixo. Será que era assim? Não. Tome a posição que depois eu vou enfrentar junto com você. Quantos relacionamentos se quebram devido a essa quebra de confiança? A culpa foi tua, você fez isso errado, não foi de comum acordo. Então essa omissão nos leva muitas vezes à humilhação. O que é humilhar? É maltratar, é fazer com que aquela pessoa fique triste, humilhar aos outros, principalmente a sua própria família. Quantas vezes algumas pessoas têm prazer em maltratar o seu cônjuge ou o seu filho na frente das outras pessoas, mostrar autoridade. O filho vem fazer alguma coisa, eu bato
mulher que não respeita, não honra o marido, falando, difamando muitas vezes para outras pessoas. Isso não é se humilhar na presença do Senhor. Isso é causar afrontas. E quantas vezes a gente vê, quando a gente não age assim, a gente vê outras pessoas agindo, querendo mostrar poder. Mas Deus nos ensina que nós temos que nos humilhar. O anjo do Senhor aparece a Agar e fala para ela: vai e seja submissa à tua senhora. Mas, Senhor, eu tenho enfrentado humilhações. Ela está me afrontando, o tempo está me humilhando. Mas Deus nos diz e nos orienta que no momento que você está sendo humilhado, você vai ser abençoado, porque Deus vai te exaltar. Deus quer nos exaltar, e nós precisamos entender que quando nós estamos afrontando o nosso familiar dessa forma, maltratando nossos filhos na frente das pessoas, quantas vezes nós não corrigimos nossos filhos em casa, aí queremos corrigir na casa dos outros. Em casa, meu filho faz o que quer, mexe em tudo, aí chega na casa dos outros, vai mexer, bato no meu filho, eu já te falei que não pode mexer. Em casa, deixa virar a casa e pega pro ar. Quantas vezes nós fazemos assim? Nós não ensinamos respeito aos nossos filhos. Nossos filhos adolescentes, quantas vezes na frente dos outros chegam e nos afrontam? Aí a gente fica com aquela cara de tacho, porque não colocou limite em casa. Então, temos que aprender. Ou o filho vem falar alguma coisa, você descarrega, bombardeia o filho na frente de todo mundo. Aí, em vez de você estar ensinando o teu filho, você está colocando ele cada vez mais longe de você. Aí aparecem os traficantes, as pessoas maldizentes, e vão abraçar o teu filho, dão carinho, dão o que ele quer, porque eles têm um interesse por trás. Perdemos nossa família por não aprendermos a ser humildes. Mas Deus quer restaurar tudo isso na nossa vida. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Sara estava lançando uma maldição sobre a vida do seu esposo. Caia sobre você essa afronta. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre você e mim. Respondeu Sara. E Abraão disse: ela está em tuas mãos. Quantas vezes a gente tem feito isso? Nós queremos fugir do problema e falamos: agora o problema é teu, o problema não é mais meu. Sara mostrou o ódio através das palavras. Sara mostrou que ela estava indignada. Mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos sondar e pedir a Deus que Ele sonde as verdadeiras motivações do nosso coração. Talvez o desejo de Sara era bom, mas não era a vontade de Deus. Então nós temos que pedir: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, guarda o meu coração para que eu não venha a pecar contra Ti. É isso que nós temos que clamar, para que Deus esteja cuidando de nós. O coração do homem é enganoso, e ele faz com que você fale. Talvez a motivação nossa possa ser errada. Nós até tentamos fazer as coisas certas, mas somos motivados por influências erradas. Então nós temos que ter esse cuidado. A promessa para Abraão e para Sara era um filho para ela. Ela daria esse filho, mas eles procuraram o jeito que mais lhe convenceu, o que mais poderiam fazer para ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda nossa. Deus sendo homem, ele continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. É como a palha levada pelo vento. Então, amados, que você possa viver na tua vida fugindo da pressão.
Não tome posição no meio da pressão. Não deixe que a pressão do momento te leve a falhar. Não trate as pessoas com desprezo. Ao contrário, ame todos como a si mesmo. Assuma toda a culpa que lhe cabe. Não passe a culpa para o outro. Atue a culpa do outro. Assuma a tua parte na culpa, no erro, na falha. Se o meu casamento não está bem, não é culpa só da minha esposa ou só do esposo, a culpa é dos dois. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar. Não sejam isso. Tome uma posição e sempre seja humilde. Quando você é humilde, Deus vai te exaltar. Não procure ser exaltado por homens, procure ser exaltado por Deus, que Ele tem esse poder. E é esse poder que gera algo especial na nossa vida, porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos nesse Deus que fez uma promessa para um homem e para uma mulher e honrou, mesmo que essa promessa aos olhos humanos tivesse demorado, mas Deus honrou na hora que Ele quis. Então, amados, cuidem, evitem deixar o coração ou as motivações erradas te levar a falhar.